Tua presença me faz buscar o céu. O teu olhar me leva a ir além. E nada pode impedir esse encontro. Grandes amigos em um só coração. Nossa alegria e dor, uma só comunhão. Nossa história unida diante de Deus. Dia e noite vivendo em adoração. A cada dia renovando nossa Senhor. Tua presença. Amém. Virgem Imaculada, Minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso te ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Rogai por nós. caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, sejam bem-vindos a mais um programa Caminhos de Juventude. Hoje também quero saudar com muita alegria a minha querida Aline. Paz e bem, Aline. Fernão. Tudo na paz, minha irmã. Tudo na paz, Tudo meu irmão. bem. Que alegria. E também receber novamente aí nosso querido irmão Frei Andrei. Paz e bem, querido. Paz e bem, meu irmão, tudo tranquilo? Só nas viagens aí, levando a palavra de Deus. Então, eu também queria acolher aqui o querido Leandro, né, nosso operador de áudio, né, da Pascom, da Milícia da Imaculada. E estamos aqui não, né, para tratar de outra coisa a não ser dela, né? Encerrando hoje, dia 31 de maio, o mês mariano, numa data muito significativa, talvez, acho que mais para a gente também da nossa ordem, da nossa província de São Maximiliano. Hoje nós celebramos também a festa, né, como a gente fala, né, da ereção, da criação, né, da nossa província de São Maximiliano. A gente vai celebrar, claro, na segunda-feira, dia 2, com os nossos outros confrades, mas hoje é esse dia de júbilo, de alegria para nós e também um evento importante que vai estar acontecendo aqui na sede nacional da Milícia da Imaculada, né, a consagração dos novos membros desse exército de Nossa Senhora. Eu só não recordo quantos que são, né, mas acho que também não chegam a 100. Chegam a 100. Eu ia chutar uns 200. Mas que bom, que alegria. E vão estar aí, né, justamente se colocando no serviço, né, e na disposição da total entrega à Nossa Senhora. E hoje, fazendo um programa rápido aqui, né, vamos conversar também sobre essa festa em particular, né, a visitação, né, de Nossa Senhora. A quem que ela vai visitar, né, mas não tratando tanto das partes teológicas, ouvindo mais talvez aquilo que também passa na nossa vida, como uma experiência de fé, né? Não é só a gente tratar de Nossa Senhora, como algumas vezes a gente já falou, ou como a gente trata nas formações, falando do dogma, falando de quem que é a Imaculada, o que é a Imaculada, quem foi o precursor desse dogma, né? Como a gente vê e percebe no magistério da Igreja, quando é que acontece isso, qual ano que foi, outras situações, né? Por que Maria leva o nome, né, de Mãe de Deus, mas vamos falar mais de uma experiência particular, né? Eu não digo intimista, mas essa experiência nossa, de cada um, de cada uma, que tem com a Mãe de Deus, que nos faz e nos aponta àquilo que a gente vai ver na Lumen Gentium, né? Maria como sendo esse exemplo de igreja. Então, Nossa Senhora sempre nos leva a dar um passo, a se encontrar e a viver em comunidade. E, para poder me ajudar hoje e ajudar vocês também, a gente está com esses dois queridos, né, a Aline, que é consagrada da MI, e o Frei Andrei, para a gente ter essa conversa, né? Então vamos ter uma parte ali que
vai também ser nos perguntado sobre esse convívio, essa devoção à Virgem Imaculada, e a gente vai fazer isso, né, uma conversa muito tranquila, para que tudo isso possa chegar também no ideal que Maximiliano quer, né? Que é conquistar o mundo todo para Cristo pelas mãos da Virgem Imaculada. Não é, Aline? É verdade, Frenão. Então vamos passar, né, ouvindo um pouquinho mais agora com o Frei Andrei sobre essa questão da data de hoje, né, a visitação. Não tanto com perguntas teológicas, né, mas que de fato essa festa quer trazer para a igreja. Diga aí, meu irmão. Fernão, Aline, queridos ouvintes. Hoje a igreja celebra uma festa toda especial, que é a festa da visitação de Nossa Senhora. Essa festa que nós encontramos o seu fundamento bíblico no Evangelho de Lucas, logo ali após Maria saber da gravidez de Isabel, ela já tem no coração o desejo de visitar e ajudar a sua prima mais velha. É interessante porque nós estamos aqui diante de duas promessas. Uma promessa que o anjo fez a Zacarias, o esposo de Isabel, e uma promessa que o anjo fez a Maria Santíssima. As duas, de certo modo, não poderiam ter filhos, né? Exatamente. Maria, porque era virgem, era uma mulher que estava prometida em casamento, mas ainda não tinha se casado, né? Então, sem relação sexual ainda, né? Sem união para gerar um filho. E Isabel, uma mulher estéril e de idade avançada, que sofria também, já na sua idade, as humilhações de não se ter gerado uma criança. É interessante isso, né, de se pensar na própria cultura, né, judaica no tempo também, né, que aquele que não, ou aquela também, né, o casal que não tinha filhos, era talvez um sinal de uma maldição, de carregar esse estigma, né, de não poder cumprir com esse mandamento, né, de ter os filhos. Exatamente, Fernão, exatamente, porque os filhos, para o povo judeu, né, e desde o Antigo Testamento nós vemos isso, os salmos cantam isso, os filhos eles são a bênção do Senhor. Então, não ter filhos implica um pensamento de, olha, nós não temos a bênção. Se os filhos são a bênção de Deus e nós não temos filhos, então não temos a bênção de Deus. E aí, como você bem disse, Isabel carrega esse estigma, né? Para entender melhor isso, nós poderíamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel, a figura de Ana, a mãe de Samuel, que é uma das esposas, mas é a esposa que é estéril e não pode ter filhos. A outra esposa, ela gerou, deu descendentes ao marido, e Ana não consegue isso. E a outra esposa humilha Ana por isso. Mas Ana se coloca diante da tenda do Senhor e ali, prostrada em oração, ela se entrega totalmente a Deus, pedindo a Deus a graça de livrá-la dessa humilhação. E Deus atende o pedido dela. A promessa dela é que o filho que ela tiver, ela vai entregar a Deus, vai consagrá-lo ao Senhor. E o filho foi justamente o profeta Samuel, que cresceu ali na tenda em Silo, e realmente levou uma vida totalmente dedicada a Deus, inclusive depois profetizando, coroou os reis, né, na monarquia de Israel, de Judá. E Ana, quando ela recebe esta promessa de Deus, ela concebe Samuel, ela profere um cântico que faz parte, na verdade, da tradição judaica há muitos séculos, e é um cântico que exalta justamente a libertação e a exaltação dos humildes. Os humildes que eram baixos, estão humilhados, estão prostrados. Por Deus, eles são erguidos,
colocados no lugar de honra, são exaltados. E aqueles que, no seu orgulho, se entendem como poderosos, por Deus, são humilhados. Então, Deus, ele é esse justo juiz. Mais do que isso, é o misericordioso Salvador que salva os humildes, que salva os pobres, que ergue o pobrezinho e o fraco e destrona aqueles que poderosos oprimem os outros. Então esse é o cântico que Ana profere. E aí nós vamos ver isso justamente na festa de hoje com Maria. Não é? Primeiro é interessante a gente notar a posição que se coloca a mãe de Deus. Ao receber a revelação do anjo Gabriel de que vai ser mãe do Verbo de Deus, ser mãe do Filho de Deus, ela não tem uma posição de soberba. Ela tem uma posição de humildade e de caridade. Eu até tinha lembrado de uma fala do Frei Heron, né, nas aulas de teologia. Ele falava disso, né? Ele até brincava com a expressão, né? Nossa Senhora, de frente de muita gente, ela estava com o rei na barriga, mas ela não se esquiva do serviço, né? Da missão. Isso é interessante, porque Deus é caridade, né? Isso está nas cartas de João. Deus é caridade. E se ela estava com Deus no ventre dela, ela não poderia agir de outra forma, a não ser a forma do amor, a forma do serviço. O Evangelho de João, inclusive, coloca a prova prova do amor de Cristo na cruz e na ceia, quando ele lava os pés dos discípulos. E Maria faz isso. É muito bonito o Evangelho de Lucas dizendo que ela já pega e sai correndo às pressas para subir as montanhas e encontrar Isabel. Justamente para servi-la, porque Isabel já no 6º mês da gravidez é uma mulher que já está nos períodos mais difíceis, né, da sua gravidez, né? O bucho já está grande, já está perto de dar à luz, e depois vai ter que cuidar do menino, né, depois que der à luz. Maria sai correndo para servir a Isabel. E aí o Evangelho diz que no momento que ela saúda Isabel, João Batista já sente ali a presença de Deus e ele já profetiza desde o útero, como o anjo Gabriel revelou ao pai dele. Desde o útero ele profetiza. Desde o útero ele já aponta quem é o Messias. Desde o útero ele já aponta quem é o Cordeiro de Deus que vai tirar os pecados do mundo. Sinalizando primeiro para a mãe dele. E a mãe dele diz: olha, como poderia eu merecer que a mãe do meu Senhor me viesse visitar? Isabel já reconhece a divindade no ventre de Maria e exulta com essa exclamação. E aí Maria, ela vai responder com o famoso cântico, né, o Magnífica, que é inspirado naquilo que nós falamos, o cântico de Ana também. O cântico de Maria, ela exulta somente em Deus. Nenhuma glória Maria toma para si. Se Isabel chama ela de bendita, de bem-aventurada, ela coloca tudo isso para Deus, transfere tudo para Deus. Então a minha alma, ela não exulta em mim mesma, ela exulta em Deus. Meu espírito se alegra em Deus. Em Deus está toda a minha alegria. E aí proclama aquelas mesmas coisas que Ana proclamou. Que Deus é o Salvador, que humilha os soberbos e exalta os humildes. Generoso para com o povo de Israel, ele cumpre a sua promessa que ele fez a Abraão, de gerar uma posteridade, e que essa posteridade seriam o povo de Deus. No ventre de Maria está o cumprimento da promessa que Deus fez desde o início das Sagradas Escrituras. Até aquele momento nós podemos chamar, é a plenitude dos tempos, porque é a realização plena da promessa de Deus, que é o Verbo eterno de Deus encarnado. Então é uma festa realmente muito bonita, uma celebração muito bonita. Nós rezamos sempre o Magnífica nas vésperas, todos os dias, e seria um exercício de oração muito,
maravilhoso para todos vocês que estão ouvindo, né? Rezar o Magníficat e meditar em cada palavra. Meditar as maravilhas que Deus realiza no povo e em nós que fazemos parte do povo, né? E mais do que isso, encarnar as palavras de Maria em nós. Encarnar esse espírito de serviço, de humildade, de pobreza, de minoridade. Isso para nós franciscanos encaixa muito bem. O Magnífico é um canto que, acho que para os franciscanos, É um canto fala um do cântico- carisma. Um cântico né? puramente franciscano, Lindíssimo. irmão. Não tem Fala como do não. carisma. Tá vendo? Eu lembro de uma vez o Felipe brincando, né? Pô, Nossa Senhora foi a primeira franciscana, né? Que já começa a se colocar nessa qualidade, né, de ser menor, mas em virtude justamente do Cristo, né? E é muito belo que você estava partilhando, Frei, que nós estamos celebrando essa memória hoje, essa festa, melhor dizendo, às portas da Ascensão do Senhor, né? E aí, já no próximo final de semana, Pentecostes, né? E é uma relação bonita que a gente pode ver, e como que a igreja no Brasil, de maneira, né, mais especial, ela transfere essas datas que ocorreriam no meio da semana, em alguns outros dias, para o domingo, para que toda a comunidade, né, todos aqueles que se encontram nas suas diversas realidades, possam poder participar também. E é bonito perceber isso, né, que o próprio texto do Evangelho do domingo vai aparecer, finalzinho ali do Evangelho de São João, né, da promessa, né, que o Pai, né, iria enviar, né, o Paráclito, né, aquele que justamente é o Consolador, né, o nosso intercessor, a gente pode assim colocar, assim dizer, né, diante, ou melhor, né, aquele que é o movente da nossa fé, né, aquele que realiza em nós, como realizou na vida da Virgem Maria, né, todos esses prodígios, né. Então, é muito interessante a gente ver também, né, que hoje, né, celebrando essa festa da visitação, a gente já está também se colocando aqui na reta final, se a gente pode assim dizer, né, desse tempo pascal, em que o Cristo caminhou com a gente, né, durante esses dias. A gente via, né, os relatos, né, agora nessas últimas semanas, um caráter mais de despedida, né, dentro do Evangelho, mas sempre a gente olhando, fazendo essa ligação mais escatológica, né, um pouco mais adiante do nosso tempo, né, para a vida futura que há de vir com Ele na sua glória, e pensar, né, bom, vamos agora retornar ao tempo comum da igreja, né, é um tempo de esperança. Da outra vez que a gente estava aqui conversando também sobre Maria, Mãe da Esperança, a gente falava isso, né, é um ano jubilar, este ao qual a gente está vivendo, né, convocado pelo Papa Francisco, que vai ser encerrado pelo nosso querido Papa Leão, mas temos em vista isso, né, e tudo se colocando nessa disposição do Espírito, né. Então é belo perceber isso, né, é forte ver, né, e viver, melhor dizendo, né, toda essa experiência. Como você bem falou, se todos os dias a gente, né, não só nós dentro do convento, mas os padres, as freiras, todo mundo está lá, né, à tarde, nas vésperas, cantando este cântico, né? Este cântico evangélico que tão bem coloca isso, né? Tudo a gente tem que dar graças a Deus. Tudo a gente tem que colocar na disposição do retorno a Ele, né? E também, talvez, fazendo um gancho quando você tinha falado, né, da caridade, do que a gente viu, né, e escutou um pouco a partir de um estudo de Duns Scotus, né, dessa nossa semana agora, né, de segunda-feira até ontem, no nosso Instituto São Boaventura, lá na Asa Norte, falando sobre esse franciscano, esse frade, né, que foi um dos grandes, talvez o maior defensor do dogma da Imaculada, por uma razão muito, muito bem distinta, um cara, né, muito profundo, mas ele foi bonito perceber na fala da quinta-feira do nosso querido professor Marcos Aurélio sobre isso, né?
ele quis tratar da caridade, né? E ele trazia, né, essa expressão do próprio Evangelho, né? Deus, na verdade, das cartas, né? Deus é amor, mas não é um amor como a gente pensa que seria, né? Não é a gente colocar uma qualidade que a gente entende, né, das nossas relações em Deus, mas é o contrário, né? É Deus que confere esse sentido do que realmente é esse amor, né? Essa essência que se dá, né, a si mesmo, né? Não dá alguma coisa, né? Se entrega. E a gente vê tudo isso na vida de Nossa Senhora, né? Uma entrega dele, né, de si totalmente à criatura humana, né? O Criador que se coloca na própria condição da necessidade, né, e assume essa nossa existência, né, assume a nossa fraqueza, né, mas para mostrar, como São Paulo vai dizer, né, se é nessa nossa fraqueza humana, a gente encontra também a fortaleza divina, a gente encontra a força da cruz. Então, tudo na nossa espiritualidade eu vejo que é muito concorde, muito interligada, muito bem integrada com a própria vivência, não só, né, daquilo que a Igreja traz na sua tradição, mas também como um novo, né, um pensamento, né, que ele renova também a nossa própria forma de viver. Então, talvez eu seja um pouco daquilo que a Aline depois vai nos perguntar sobre essa nossa devoção, essa nossa proximidade com Nossa Senhora, né? Se tu já quiser fazer agora, fica na tua liberdade. Então, eu preparei umas perguntas aqui para os meus queridos. Primeiro eu vou começar pelo Andrei. Manda lá. Como foi a sua experiência com Nossa Senhora e como despertou em você o amor por ela? Cara, acho que desde... Eu acho não, eu sei, né? Certeza disso. Desde o ventre materno, na verdade, Nossa Senhora já temos uma ligação ali, né? Porque na minha gestação, que é um show de gestação com algumas dificuldades, que eu tive que nascer um pouco antes do tempo por conta disso, a minha mãe fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, né? Porque minha mãe já tinha perdido 2 crianças, né? Que eram gêmeas, seriam minhas irmãs mais velhas, 2 anos antes de eu nascer. E aí, quando ela engravidou de mim, e aí essa gravidez tinha essas complicações também, a minha mãe fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, de que, pedindo que Nossa Senhora me fizesse nascer, né? E ela disse para Nossa Senhora assim: olha, ele será o teu filho. Parecido com o que Ana fez com Samuel, né? Ela falou para Nossa Senhora Aparecida: olha, se você me der esse filho, ele vai ser o teu filho. Eu vou entregar ele para a senhora, inclusive eu vou levá-lo lá no santuário em Aparecida para consagrar a senhora. E ele vai ser teu. Eu vou cuidar dele, mas vai ser o teu filho. E aí, de fato, eu nasci, né? Minha mãe me levou em Aparecida, me consagrou lá no santuário. E minha vida, desde pequenininho, minha mãe sempre me levava para a Legião de Maria, que ela é legionária, né? Então, já tinha esse vínculo muito forte com Nossa Senhora, né? De rezar o texto, de ter uma devoção realmente muito filial, muito de ternura mesmo. Nossa Senhora, minha relação com ela é sempre nessa ótica de ternura, né? Eu chamo de senhora, chamo de rainha, mas mais do que isso, eu me chamo de cavaleiro, né? Um guerreiro dela, me chamo de escravo dela, mas mais do que isso é um filho, e ela é a minha mãe mesmo, né? Tanto é que quando eu fui me consagrar a Nossa Senhora, o meu padrinho, ele falava assim: olha, é Nossa Senhora que escolhe o dia. Então, se você... Dizia ele, né? Ele falava assim, ó, se você escolher um dia que não é o dia de Nossa Senhora, não vai dar certo. E eu tentei em um dia que eu queria me consagrar logo, deu errado. Eu tentei no dia de Nossa Senhora dos Anjos, por conta da devoção franciscana, deu errado.
E aí eu lembrei de Nossa Senhora Aparecida, que minha mãe havia me consagrado a ela. E de fato deu certo nesse dia. Me consagrei a Nossa Senhora no dia de Nossa Senhora Aparecida. Você, Frei Naum? Olha, eu creio que dentro do seio católico, né, uma família católica, fica fácil, né, da gente perceber esse cuidado e essa vivência, né, com a experiência de Nossa Senhora, né? E geralmente, como bem o Frei Andrei colocou, né, acontece antes que a gente nasça, né, ou talvez algumas realidades, né, antes da gente dos nossos pais pensar em ter, né, em conceber um outro filho, né. No meu caso, também, né, coloco nesse sentido, assim, dessa maternidade, do ventre materno, né, mas já quando eu comecei a ter maior consciência, né, ali pelos 7, 8 anos, fui batizado muito cedo, né, com 4 anos ainda, e eu me recordo, 4, 3 anos na verdade, eu me recordo muito bem desse dia, dessa consagração, né, que tem no ritual do batismo, né, e aí de tudo isso eu me recordo da minha mãe, né, como ela foi me aproximando e sempre, todas as vezes ela fala, né, meu filho, tu pede para Nossa Senhora, pede para ela que ela vai te ajudar. Se tu tá com dificuldade em alguma coisa, reza. Então eu sempre busquei cultivar isso, né. Eu fazia muitas vezes, talvez, rezava muito, pegava o texto aí, rezando o texto por ali, mas ficava mais repetindo aquelas Ave Marias sem sentido, né? E depois eu fui percebendo que, vendo o exemplo da minha mãe, era o contrário, né? O que ela estava fazendo, né, me falando para pedir a ajuda dela, era me colocar nessa disposição de confiança, né? Como o Frei Andrei falou, né, do filho. Então eu mais me colocava na condição assim, Nossa Senhora, me ajuda a fazer tal coisa aqui que eu vou rezar isso. Ou então, eu estou rezando tanto isso aqui, a Senhora me ajuda nisso. E aí fui percebendo o contrário disso, né? É sempre Deus que se adianta na nossa vida. Então, sempre vi, né, depois já na adolescência, até antes mesmo de entrar no convento, depois de entrar no convento, né? E vindo fazer a experiência da pastoral aqui no Jardim, é que eu vejo o maior cuidado que ela tem comigo do que eu, na verdade, merecia e do que eu pedia para ela. Então, ela muito mais sabe do que eu preciso, né? E às vezes tanto eu nem precisei pedir para ela, mas só que ela confia naquilo que Deus já quis e queira, não sei se existe, e desejaria, né, no futuro para minha vida. Então, eu vejo que é mais essa disposição da confiança e da filiação. Maravilhosas essas respostas de vocês. O que ela fez de mais bonito em sua vocação? Teve algo que mais ficou marcado? Na minha vocação, acho que se não fosse ela, eu já teria desistido. Porque desde o discernimento, as dificuldades do discernimento, sabe, Aline, que a gente sempre tem muita dúvida, né? E a dúvida nunca, na verdade, acho que até o fim da vida eu falei perdura, né? falei para você esses dias. Eu tava com dúvida também. Aí eu senti uma dúvida boa, gente. São as crises que fazem a gente ir para frente, né? Não é as que fazem a gente andar para trás, né? Tem que viver bem a crise para se fortalecer na crise. Né? Pois é, e aí era sempre a ela que eu recorria, né? Sempre ela deu um jeito de me trazer luzes, né? De me iluminar, de me conduzir, de acolher as minhas lágrimas. Tanto é que teve uma vez aqui mesmo, quando eu ainda morava aqui no Jardim da Imaculada, primeiro ano, aconteceu uma coisa que me deixou muito triste, enfim, que foi um dia que eu chorei, né? E ali na capela, eu chorando, eu olhei para a imagem dela na capela, e aí eu peguei a lágrima assim, fui lá e coloquei nas mãozinhas da imagem dela. Aí eu falei, toma as minhas lágrimas, elas são tuas,
senhora sabe de tudo. Né? E eu fiz a minha oração ali, pessoal, com ela, e ali eu encontrei o conforto, sabe? Encontrei no colo da minha mãe a ternura e a força para continuar, para perseverar. E não só, encontrei a força, inclusive, para olhar para aquilo que tinha acontecido de doloroso, de difícil, de obstáculo, mas usar daquilo mesmo como trampolim para viver a minha vocação. Ou seja, não apenas suportar aquele sofrimento, mas encontrei nela a força para que eu me deixasse ser transformado por aquele sofrimento e amadurecesse mais. Então, é um dos exemplos, né? Existem muitas outras coisas. Ela sempre esteve presente na minha vida, sabe? Na minha vocação e sempre vai estar. E Andrei, o mais interessante é que você e a sua mãe também conhecia a mãe do Frei Andrei, né? A sua mãe também é muito devota de Nossa Senhora. Muito, Isso é muito. lindo. Como é viver a consagração a ela na ordem franciscana e na vida fraterna? Essa pergunta é muito boa. Eu falo assim, de maneira muito, muito particular, né, que eu vou falar desse cuidado, né, dentro da ordem, né, e dessa vivência do carisma que Nossa Senhora me ajuda. Né, duas realidades que eu carrego assim com muito carinho, né, dessa experiência da consagração, que também coloca na pergunta anterior que o Frei tinha respondido, né, sobre esse prodígio da vivência da consagração. Né. 2023 foi o ano do nosso noviciado, né, e nós fizemos uma peregrinação também Aparecida em setembro. Né. No dia que nós chegamos lá, como o Frei tinha dito, né, sobre as crises, as dificuldades, eu estava com um coração muito apertado, né, e não sabia realmente se deveria prosseguir. Né, foi uma dúvida muito grande que já estava carregando há um bom tempo na vivência do noviciado. E aí eu fui pedir nessa viagem, né, quando a gente entrou na Basílica de Aparecida, a gente passou lá em frente, nos últimos instantes antes de retornar, já na parte da tarde, depois da missa, eu dei de novo para ela, né, e fui lá pedir. Eu disse assim, minha mãe, realmente se for, né, para fazer essa vontade de Deus, né, então me ajude, me dê força para que eu possa professar. Então foi eu acho que ali, não só nisso, né, mas no desenrolar daquele ano, né, depois de setembro, eu fui levando e tomando essa coragem, né, de pedir para ela, e não só fazer esse pedido, mas de realmente buscar me consagrar a Deus pela profissão dos votos evangélicos, né, dos conselhos evangélicos, votos de pobreza, de obediência, de castidade, e reforçar isso, colocando a minha vida nas mãos dela. E no ano passado a gente teve outra experiência de poder ir à Aparecida de novo. Né, o Frei tinha tanto falado dela, né, eu acho que ela é o xodó do nosso coração, né, porque de verdade, né, nós fomos lá para fazer a peregrinação em virtude dos 50 anos da missão, né, que fez com que criasse, né, e gerasse toda essa presença dos frades no centro-oeste brasileiro. Né, então, com a vida de Dom Agostinho, em 74, e depois com o grande crescimento da missão, né, para se tornar custódia, para depois, em 2003, no dia de hoje, dia 31 de maio, né, ser elegida como província São Maximiliano. E para agradecer a Deus, nós fomos lá fazer essa peregrinação, e novamente eu fui agradecer a ela, porque no ano anterior, e justamente foi em setembro, ela tinha me dado, né, a convicção do que eu deveria realmente fazer. Então eu sempre alinho muito a vivência da minha consagração como religioso na ordem, né, buscando fazer, claro, uma experiência não intimista, mas como eu falei bem, o Frei Andrei também tinha colocado,
se colocando à disposição do serviço. Então, Nossa Senhora como esse exemplo do que é realmente a igreja, e eu me coloquei nessa disposição. Bom, eu quero viver essa consagração. Então, me consagrei pela profissão dos votos. Mas eu quero que isso se reafirme na minha vida, né? E fui, nesse dia, agradecer, né, pela graça do ano anterior, né, que ela tinha me concedido. Então, vejo que foi muito próprio e muito frutuoso, né, essa vivência da consagração dentro, né, da província, dentro da vida fraterna, que ela que nos leva, né? E como por isso que eu tinha falado antes, né, ela já se adianta naquilo que a gente vai pedir, ela já sabe, ela sabe o que é melhor. Ótimo. Cite 3 motivos para ter devoção a ela. 3 motivos? É. Olha, acho que o primeiro motivo, vou falar de maneira bem subjetiva, tá? Tô falando assim, é a minha opinião para mim, né? Claro que tem ali umas razões teológicas e tudo, mas eu vou falar a partir de mim agora, né? O primeiro motivo é porque ela é mãe. Então, mãe sabe das coisas, mãe cuida, mãe ensina, mãe corrige, quando precisa corrigir, né? Corrige. Mãe nutre e cerca de carinho, amor, protege. Ela é mãe. Primeiro motivo. Segundo motivo, porque ela é exemplo. Acho que, claro, né? Cristo é o grande exemplo. E depois dele, ela é o melhor exemplo que nós podemos ter. Aliás, poderia dizer que ela é o melhor exemplo de discipulado. O melhor exemplo de seguir a Cristo é Nossa Senhora. A mãe de Jesus é a maior seguidora de Jesus. É a que melhor viveu isso. Desde a sua posição de humilde escrava do Senhor, a sua entrega total a Deus, a sua confiança, e inclusive é isso que Isabel proclama na festa que nós celebramos hoje, né? Bem-aventurada por quê? Porque acreditou, bendita é aquela que acreditou na promessa de Deus. Então, exemplo de fé, exemplo de confiança inabalável no Senhor. Exemplo de perseverança no silêncio de Deus. Quantas vezes ela não deve ter passado por esse silêncio de Deus? Porque ali no momento da encarnação, da anunciação do anjo, obviamente é um momento de resposta, né, de fala de Deus. Mas depois é o silêncio. Quando você está ali cuidando daquele menino, que você sabe que ele é filho de Deus, mas ele está ali, é uma criança, se perde no templo e você chega lá para brigar com ele e ele olha, eu sabia que eu estava na casa do meu pai, e provavelmente ela não... A resposta de Deus era o silêncio. Durante toda a vida dela, ela deve ter passado por esse silêncio também. Na cruz, acho que na cruz principalmente, o silêncio de Deus também para ela. Então esse exemplo também, para mim é muito forte. Acho isso importantíssimo porque nós passamos por esse silêncio de Deus também. E um terceiro motivo, já falei que é mãe, já falei que é exemplo. Meu Deus, que terceiro motivo poderia ter? Porque não sei, acho que englobei tudo que eu pensava, né? Mãe eu acho que já englobei tudo. E exemplo, acho que englobou a segunda parte, né? Diz aí, não. O que você acha? Você não. Talvez um último motivo de que pode ser nessa linha, né, da mãe, né, e do exemplo, que Nossa Senhora é a resposta na nossa vida, né, em tudo aquilo que a gente possa se colocar, né? Bom, da nossa condição de vida hoje, eu e Frei Andrei, né, consagrados pelos votos a Deus, né, vivendo numa fraternidade. Beijo para nossos irmãos. Nossa Senhora nos responde, talvez, a esses dramas da nossa vida que a gente encontra. Como ele falou, né? No próprio silêncio de Deus, quantas vezes também, né, na nossa vida a gente sente
essa aridez, né? Não que o Senhor não nos fale, mas até o seu silêncio é um silêncio que fala, né? Um silêncio muito eloquente. Mas como a gente pode responder a isso? Então, certamente olhando para ela. Então, vejo que talvez um outro motivo para se consagrar a ela é que Nossa Senhora responde a essa nossa angústia, esse nosso coração tão inquieto, né? Se ela nos responde assim, é que ela entende esse projeto de Deus. Nossa Senhora como verdadeiramente esposa do Espírito, né? E propriamente Francisco canta isso, né? Ela que é o tabernáculo do Senhor, né? A Virgem feita a igreja, né? Palácio e morada dele, né? Tanto mais ela é essa resposta para esse nosso mundo também. Não é só para quem é católico, quem é cristão, quem é frade, quem é freira, quem é bispo, quem é padre, quem é consagrado, quem é leiga, quem trabalha na igreja, quem trabalha na igreja, quem está no dízimo, quem está na Pascom. Não interessa. Mas exemplo, né, como o André falou, e resposta para a humanidade hoje ferida. E eu queria fazer, né, esse último momento perguntando para você, Aline. Você não vai sair dessa? Achei que eu fosse escapar. Não. É uma pergunta que você escreveu para a gente, né, que eu acho que na verdade seria muito, muito especial para a gente poder encerrar esse momento, né? Então, diga para nós, tô brincando, mas diga, Aline, né, assim, como você mesma colocou, né, uma frase ou uma palavra que resume a sua vida de consagrada a ela. Uma frase, uma palavra. Primeiro uma palavra. 2 palavras. Amor. Amor e entrega. Mas também tem uma frase que eu amo. Ela tem uma frase de Santa Teresinha, que falava assim: pensei comigo, a Santíssima Virgem sorriu para mim. Lembrei do filme dela, que mostrava assim que Nossa Senhora sorriu para ela. Sorriu para ela quando ela estava sendo curada, né? Para mim essa é uma frase lindíssima também. E para mim a frase que mais fica assim, a palavra que mais fica assim mesmo é amor. Amor a ela. Maravilha. Eu vejo que talvez seja esse o real sentido da gente ter gravado hoje, né? Talvez esse programa, falando com vocês, trabalhando nesse apostolado, né? Nesse serviço da Milícia da Imaculada, a gente fazer essa entrega por amor, né? E com amor, né? Esse amor que não é só aquele entendimento nosso humano, né? De talvez querer receber alguma coisa em troca daquilo que a gente faz, que a gente é egoísta, né? Nós temos essa condição também da nossa própria vida, né? Às vezes nós somos tão feridos que ferimos os outros esperando ou achando que aquilo ali é um amor, né? Mas na verdade é mais desamor que tudo. E hoje nessa festa da visitação também você possa, né, encontrar na visita da Virgem Maria ao teu coração, né, como ela sendo mensageira, né, esse exemplo de mulher que está a serviço, possa levar também esse dom, né, que nos foi prometido pelo Pai, né, que agora com a ascensão do Filho virá a nós, o Espírito Santo. Né, e no mais, gostaria de agradecer novamente, né, a Aline, Frei Andrei, querido Leandro, querido Frei David, um beijo. Ele está hoje numa missão lá em Águas Lindas, né? Tratando sobre o vocação. Vamos fazer um videozinho depois. Zoeira. Mas a gente está nessa missão. Então, nosso querido Frei David também está, né, nesse exemplo do que realmente é a Virgem Maria, né? A saída, né, e ao encontro dos outros. Você que nos acompanha, o nosso muito obrigado, né? Fique aí, veja os nossos outros conteúdos no nosso canal, Santuário Jardim da Imaculada. Também você pode estar
assistindo hoje, a partir de que horas, Leandro? A consagração? A partir das 16 horas, se esse vídeo for antes, né? Mas também, se você estiver acompanhando depois, dê uma olhada lá, né, para ver esses novos membros da milícia, né, que se consagram ao serviço dela, né, para sempre deixar vivo nos seus corações duas coisas que se pede, né, no ato da consagração, né? O apostolado e a devoção, né? O serviço e essa contemplação, né, essa oração, essa vida devocional, mas que isso tudo, né, vai estar na ordem do amor do coração de Jesus, né? Então, a gente se consagra a ela para servir melhor a Deus, né? E você pode acompanhar isso, né? Essa live que vai estar sendo transmitida a partir das 16 horas. Caso não seja possível, acesse aí depois no canal e veja, né? E se você não faz parte ainda desse exército da milícia, fica o nosso convite para poder se preparar e se consagrar, né? As demais informações você encontra também no nosso Instagram, do Santuário Gênio da Imaculada, lá no Instagram também da Milícia da Imaculada, né? Da JMI, e fica aí o nosso abraço, o nosso beijo e também os nossos votos, né, aos nossos irmãos que irão se consagrar. No mais, vamos voltar também novamente à imagem da Virgem Maria e agradecer a ela por mais um dia, por mais um programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós. Paz e bem e salve Maria. Salve Maria. Tua presença me faz buscar o céu. Teu olhar me leva a ir além. E nada pode impedir esse encontro. Grandes amigos em um só coração. Nossa alegria e dor, uma só comunhão. Nossa história unida diante de Deus.